galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do DNA Desistir Não Acelera. Eu sou o Vitor Gonçalves e tenho o prazer de compartilhar esse momento com o meu grande querido amigo Luiz Mandarino. Bem-vindo ao DNA, Mandarino. Legal, obrigado, Vitor. Um prazer, cara, poder estar aqui falando um pouquinho, né, sobre nesse novo podcast aí que eu acho que vai trazer muitos bons fluidos, né, eu diria aí, muitos insights para a galera que está assistindo, né? Porque às vezes é difícil, né, a gente falar de atividade física e não fazer algumas comparações também com o mercado profissional, né? Então eu acho que tem muitas inspirações aí que a gente pode tirar das pistas, né, levar ali para dentro do escritório e assim vai. Com certeza, cara. Eu faço esses paralelos o tempo inteiro e, inclusive, a gente se conheceu dentro de um cenário que é um aquário, né, pra gente, o mercado, e onde a gente começou uma relação que de conversas se tornaram projetos juntos, inclusive livros juntos, né? Tem uma história muito legal aqui. E o Mandarino, gente, que saiu de uma visão, falando aqui um pouco mais do lado saúde, saiu de um contexto de sedentarismo para ser um Iron Man e ter outras conquistas dentro dessa trajetória. Mas antes disso, Mandarino, fala um pouquinho aqui para a galera do seu momento profissional, quem é você dentro dessa esfera, por quê? Uma das coisas que eu gosto de trazer aqui no DNA, né, uma proposta justamente, é que as pessoas que nos acompanham consigam identificar que, cara, você é um ser humano comum. Eu e você e todo mundo lá fora somos seres humanos normais. A gente tem uma vida profissional ativa, a gente não vive da vida saudável, mas a gente pratica isso. Então, quem é um mandarino no dia a dia, antes da vida fitness e da vida saudável? Legal, legal, Vitor. É muito interessante isso, né? Porque eu, originalmente, né, eu sou engenheiro químico, né, de formação, mas depois segui a minha carreira aí no marketing e administração. Atuei até 2019 numa grande companhia, né, na área de energia, né, na área de óleo e gás. Então, passei mais de 25 anos no mercado corporativo. E aí tive aquela encruzilhada, né, que a gente fala, né, de tomada de decisão, né? Ou fica na empresa ou sai da empresa. Eu tive a oportunidade de sair da empresa, né, com um plano de demissão voluntária. Eu brinco que eu ia ficar um ano sabático, fiquei 15 dias, né, porque recebi um convite para liderar uma iniciativa de um hub de inovação. Né. Nessa época eu já estava caminhando minha carreira para a área de inovação. E aí foi basicamente aonde a gente também começou a ampliar os nossos laços, né, aí com o grupo da jornada, com a Muniz, super abraço aí para o Muniz, da possibilidade da gente poder desenvolver, né, essa questão dentro do ambiente, né, como é que a gente promove a inovação na prática dentro das empresas. E hoje é muito bacana, né, a gente vê que, como você falou, né, é possível a gente conseguir conectar, ter uma boa, né, performance, eu diria ali, profissional, mas também uma boa performance física, né, então eu acho que essa que é o grande desafio da gente, né? Como é que a gente caminha. Eu brinco que atividade física é igual remédio, né? Você tem que fazer um pouquinho, né, todo dia para que você possa ter longevidade. Não adianta você querer fazer uma maratona num dia e ficar os outros 364 dias do ano sem fazer nada, né? Então, às vezes, é muito melhor você fazer os seus 30 minutos de caminhada todo dia do que uma maratona num dia. Então, eu acho que é um pouco essa visão, né, que a gente consegue ter aí, que tem muitos paralelos também no dia a dia profissional. Com certeza. São pequenas doses, né, cara? E que a constância, a consistência vão fazer a diferença. E você tem uma vibração, cara. Eu queria começar por aí, nosso papo. Desde o momento que eu te conheci, eu senti em você uma energia, uma vibe, uma disposição. Isso, você transborda isso. A galera que tá aqui acompanhando, eu não sei o quanto consegue ver pelo vídeo, né, pela conversa, mas pelo sorriso já dá pra ver. Mas Exato. estar com você presencialmente é outra vibe, é uma parada surreal. Eu me lembro uma vez, Mandarina, não sei se tu vai lembrar, teve um evento, cara, e agora eu não me lembro qual foi o evento, acho que foi o Hack in Rio. E aí você chegou no evento direto de uma maratona do Wally, do Onde Está o Exato. Wally. É verdade, Lembra é disso, verdade. cara? É verdade, E lembro chegou sim. lá super divertido, com aquele pique, aquele alto astral, todo mundo olhando pra você, cara. Da onde veio essa energia, cara? Não, e isso aí, Vitor, é interessante, cara, porque isso às vezes varia, né? É muito, né? Eu detectei há um tempo atrás, né, há quase 20 anos atrás, que eu tinha hipotireoidismo, eu não sabia disso, né? Então, a gente tinha aí eu tinha mudança de humor, às vezes estava extremamente acelerado, às vezes extremamente, vamos dizer, para baixo, né?
E aí, a partir desse momento que eu detectei, né, eu passei, obviamente, a tratar isso e organizar, e eu sempre fui uma pessoa, assim, uma criança, né, eu diria ali, bastante de muito movimento, né? Gostava de muito movimento, mas não fazia nenhuma prática, né, consistente, né, vamos dizer assim. Então, quando chegou a adolescência, normalmente você acaba tendo lá N outras coisas para fazer, você acaba não seguindo, né? E aí eu vejo muito isso, né, cara, que eu tenho muito na minha vida, né, que é a questão do senso de prioridade das coisas, sabe? Eu vejo que às vezes a gente perde muito tempo, né, cara, fazendo coisas que a gente não alinha nada com o que a gente quer do nosso propósito, né? E muitas vezes a gente acaba ficando triste, né, por causa disso, né? Então, e por outro lado também a vida, cara, eu penso assim que ela é feita de pequenos milagres, né? A gente não sabe como, né? A vida é efêmera, né, cara? A gente está super bem aqui, pode não estar daqui a pouco, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que poder viver bem, né, cara, o presente, né? Viver bem cada dia, né? Na sua plenitude, né? Na sua melhor performance, né? Eu digo, né? Então eu acho que é muito isso, né? Então quando a gente consegue cultivar bem o corpo nosso, tá com, né, o nosso corpo funcionando bem, né? Tá caminhando bem, né? A gente tá com disposição, né? Física, mas também conseguindo, né? Atuar e trabalhar a questão mental. Eu acho que caminham muito juntos, né? A atividade física com a adequação, né? Da mentalidade. A gente passou um período de tempo muito duro, né? Com relação a questão mental, muitas vezes a gente também teve muitas provações físicas, né, dentro disso. Sim. Então, eu vejo que isso também traz muitos aprendizados aí para que a gente possa visualizar nisso. Mas se eu pudesse resumir, essa energia, eu acho que ela vem muito dessa força de querer viver, né, de querer colocar todo o potencial, né, nosso, né, em prol de um objetivo. É um pouco isso, né? Então, todo dia eu busco fazer esse tipo de reflexão, né? Então, é algo muito bacana e eu vejo muito isso em você também, né, cara? Um cara que busca, né, tentar, né, olhar isso, fazer sempre essa reflexão. Muitas vezes a gente passa algumas dificuldades, né, na vida da gente que trazem para a gente exatamente esse despertar, né, essa abertura de olhos, né, para falar, cara, o que realmente importa na tua vida, qual é o teu propósito, o que você realmente quer fazer dela, né? E aí, depois que você toma essa decisão, cara, aí é só ter, eu falo, né, 3 palavras: vontade, compromisso e persistência. Você consegue aplicar essas 3 palavras, vontade, compromisso e persistência, você consegue ter sucesso, né, no dia a dia profissional e também no dia a dia do treinamento, por exemplo, da atividade física. Cara, que espetáculo. É sensacional. Você foi falando, já me surgiram várias coisas na cabeça. E uma delas é, sabe que assim, a minha visão sobre a energia, porque eu deposito, entrego muita energia, muito compromisso, persistência, tudo que você falou aqui, porque conectado com o que você disse, eu vejo claramente essa história dos pequenos milagres. E pra mim, cara, a única coisa que o ser humano tem, de fato, não sabe quanto, é tempo. Cara, então vamos usar o tempo da melhor Verdade. forma, É da uma verdade. forma realizadora, né, orientada por E algo aquilo, que a e gente aquilo e é muito acredita. bacana que eu acho que essa tua inspiração do nome, cara, é muito bacana, porque muitas vezes você, como você mesmo falou, né, às vezes a gente tem que tirar coisas, né, para que a gente possa acelerar, né? É um pouco parecido com o que é a corrida, né? Muitas vezes, quanto menos peso você tem, melhor vai ser a performance, mais longe você vai estar, menos energia você gasta. Então, às vezes a gente acha que botar mais coisa dentro do carro, né, vai fazer com que a Verdade. gente consiga gerar, né, questões, mas às vezes não é isso, né? Às vezes é saber escolher exatamente o que você quer colocar dentro, né, da tua vida, dentro do teu coração, né? Um pouco essa provocação assim que a gente fala. A gente quer colocar muitos sentimentos, né, dentro do coração e a coisa às vezes não dá certo, né? Então, vamos só cultivar os bons sentimentos aí, e isso na prática, né, passa a estar colocando, né, e gerando aí boas vibrações, né, como você falou, né? Foi muito legal porque você também teve, né, o capítulo, né, dedicado aí dentro do livro da jornada. O meu, por acaso, foi vitalidade, né? O Muniz puxou esse item de lá. E eu fazendo essa reflexão um pouco isso, né? Assim, como é que a gente consegue transpor, né, essa energia? E realmente energia é algo que faz com que a gente traga, né, essa fagulha para o outro, né? Então, assim, mas você tá feliz? Pô, por que então a gente não pode fazer isso, né? Quando eu tô meio chateado, eu começo a sorrir, né? E a vibração muda. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente também está vigilante, né? Para aqueles momentos que a gente tem uma energia mais baixa. Tá, eu convidei o cara certo para estar aqui, né, e dar sequência no nosso podcast. Você sabe que essa história, o que você está contando aqui sobre a conexão com o prazer do viver,
Para mim isso tem tanto significado, cara, tem tanto... E talvez tenha, até mesmo antes do meu episódio de doença que eu passei, já existia isso muito forte em mim, óbvio que depois ficou mais intenso, e me traz uma reflexão, cara. O propósito do porquê eu e você, a gente tá aqui agora, tem algo muito, muito especial. Para quem não sabe, a gente tá gravando num sábado às 5 da tarde. Porra, sabe? Num dia que tá até fazendo um sol lá fora, mas a gente escolheu estar aqui. E é uma parada prazerosa pra gente. E ela tem um propósito. Eu vejo que tem 3 tipos de pessoas, Mandarino. Tem as pessoas que são incapazes, que são aquelas que não têm experiência com algo específico e, porra, você vai lá, por sua própria experiência, seu conhecimento prático, você tenta direcionar a pessoa para que ela não tombe, para que ela não erre, ou evite coisas desnecessárias. E então as pessoas, algumas delas falam, não importa, vou fazer do meu jeito. Esse é o incompetente, é o incapaz, né? E efetivamente é incapaz. Aí você tem as pessoas inteligentes, são aquelas que aprendem com seus próprios erros. Então passei por uma situação, vou lá, me adapto e sigo em frente. E tem aquilo que o DNA está trazendo aqui agora, que é gerar os sábios. Os sábios aprendem com as histórias dos outros. Eles não precisam necessariamente viver algumas coisas que vão te dar um gatilho e seguir adiante. Cara, o que a gente falou aqui em 10 minutos são gatilhos para você aproveitar a tua vida de uma forma muito melhor. Eu não estou dizendo que ela tem que ser mais intensa ou menos intensa, isso você que determina, mas uma forma de viver que você realmente tire o pedacinho do sobre, porque tem gente que está sobrevivendo e não está vivendo, né, cara? Então, é isso que a gente quer aqui. E você é um cara que me inspira muito. Você tem uma história aí no mundo da atividade física, cara, fantástica. Falei aqui, né? O cara chega num evento, milhares de pessoas vestido com a camiseta do Wally e um gorrinho do Wally que ele acabou de sair de uma corrida. E aí, da onde veio o seu compromisso? Como é que você começou? Porque hoje a tua principal atividade ainda é a corrida, correto? Isso, na verdade, assim, o que acontece, né? Eu acabei fazendo uma transição, né, em 2011, né, quando eu comecei a treinar 3 modalidades para fazer o triatlon, né? Eu vou contar daqui a pouquinho essa história, mas assim, verdade. O que acontece, né? No final das contas, eu até aí 2003 eu era totalmente sedentário. Eu falo para você que eu nunca consegui me adequar a estar em atividade em academia, ter a disciplina, né? Eu diria para fazer uma musculação, esse tipo de coisa. Assim, sempre corri no colégio, nunca fui bom em nenhum esporte, né? Então, perna de pau, né? Como diria, não conseguia jogar nada com a mão nem com o pé, né? Como se fala, né? Então, eu caminhei ali para os esportes nerds normalmente, né? Jogos de tabuleiro, RPG, então era craque aí em pizza e refrigerante, né? Passar lá aquelas maratonas de 30 horas jogando. Mas quem depois, né? Pizza, né, cara? Exatamente. Tinha uma da vida que era assim, quem comia mais fatia de pizza. Exatamente. Então, assim, né, tenho grandes amigos ainda, a gente, né, sempre se fala, pelo menos uma vez por ano, hoje em dia eu ainda tento manter um joguinho de RPG, mas assim, é muito legal essa perspectiva, né, dessa visão. E aí, a partir de 2003, né, a gente não vinha fazendo nada, eu e minha esposa, nós tínhamos acabado, né, de casar, eu casei nos anos 2000, exatamente em 2000, e aí, naquela questão lá da gente começar a vida, economizar, a gente ganhou, cara, cada um ali quase 8 quilos, né? Só para você ter uma ideia, no início do nosso casamento. E aí, a partir daí, a gente falou, poxa, ó, a gente tem que dar uma mudança aí, vamos ver o que a gente faz, vamos tentar uma atividade. Minha esposa sempre foi atleta, né? Sempre buscou alta performance, fez isso, eu zero, né? Nada. E aí, em 2003, um casal de amigos falou, pô, cara, vamos começar uma coisa ao ar livre, né? Aí eu falei, pô, mas o quê? Aí, vamos comprar um patins e começar a patinar. Eu falei, porra, patinar tá maluco, cara. Nunca botei um patinho no pé, não sei nada, não sei andar de bicicleta, nunca me equilibrei em nada, como é que vai ser isso? Aí a gente comprou um patins, peguei um de segunda mão, comecei a cair 40 vezes no primeiro dia que eu comecei. Assim, não conseguia ficar em pé, né? Assim, aquela dificuldade, né, daquela trilha. 3 meses depois já estava conseguindo, né, ficar ali meio em pé. E aquilo foi evoluindo, a gente depois também criou uma associação aqui no Rio, foi uma galera, assim, foi se juntando, a gente criou a Ringline nessa época, e aí, naturalmente, eu fui para o slalom, né, que é aqueles movimentos, né, que você faz, né, com os cones, né, várias manobras, né, várias manobras legais aí, né, eu caminhei bem, né, nessa área, e aí depois a gente evoluiu para a corrida de patins, né. Aí, um ano depois, cara, aquelas coisas de maluco, né, que a gente vai falar ainda aqui, ó, não façam o que eu fiz, né.
é fazer um negócio sem ter uma orientação. Eu fui fazer uma maratona de patins com um ano de patinação, cara, só para tu ter uma ideia. 42 quilômetros de patins, não sabia nem como é que era. A gente sempre fala, né? Pô, pessoal, olha só, não use equipamento novo naquele dia se você não treinou, sempre é assim, né? Ó, não bota o tênis novo se você vai fazer a primeira corrida, e assim vai, usa o seu tênis que você está acostumado. O que eu fiz? Treinei com patins, obviamente, botei meu patins novo no dia, né? Que era da maratona, né? Fiquei sem unha, foi fantástico aí. Mas no final, cara, o que demonstra, né, essa perspectiva? Que é assim, cara, a gente tem, tendo um propósito, né, tendo um objetivo, você de alguma forma vai evoluir, não tem como, né? E tudo é um processo, né? Então, assim, depois de 2004 a 2009, eu estava até comentando com o Vitor aqui, eu tive a oportunidade de ser campeão master de corrida, né, campeão brasileiro, né, de patinação de velocidade. Foi quando me aposentei, a gente falou, ó, tem que se aposentar quando está, né, no pico, né, no auge. Eu levei aí quase 5 anos aí para caminhar, né, para realmente estar muito bem nesse ano, né, o ano de 2009 foi um ano muito especial para mim na patinação. E aí, de lá para cá, depois de 2009, a gente parou, começamos a corrida, então a gente fez, eu e minha esposa, diversas corridas aí ao longo. E aí, em 2011, cara, a gente olhou assim e falou, vamos assistir um triatlon, né? A gente assistia pela televisão, via assim, pô, esses deuses do Olimpo, essa galera que eu nunca vou conseguir fazer nada parecido com isso. Fomos assistir um triatlon, aí quando a gente viu a galera, né, pró, né, os profissionais ali passando, depois a gente viu uma galera que falou, essa galera aí tá muito bem. Quando a gente olhou ali, falou, pô, essa galera parece com a gente. Então é possível a gente conseguir fazer um triatlon também. E aí minha esposa falou, cara, eu vou entrar nessa brincadeira. Eu falei, então eu vou com você. Mas eu não sei nadar nem andar de bicicleta. Então, em 2011, né, eu entrei a minha saga para aprender a nadar e andar de bicicleta, né? Eu andava muito mal de bicicleta. Nadar não nadava nada, tinha até bastante trauma do mar. Levei 4 meses aí numa piscina de criança, né, para aprender. E aí depois, caramba, mais 6 meses. Eu não sabia disso. 6 meses no mar, né? Com bastante dificuldade para ir. E um ano depois eu fiz meu primeiro triatlon, um triatlon short, né? Foi uma grande conquista, assim, eu tenho até hoje a minha foto com o meu sorriso assim no final, né? Falando, cara, eu não acredito, né, que eu consegui fazer isso um ano depois. E aí é meio natural, como todo corredor, né? Começa a correr 5, daqui a pouco tá no 10, daqui a pouco tá no 21, e muitas vezes evolui para maratona. E foi um pouco isso. Eu falei, cara, eu tenho um sonho aí de fazer um Ironman, sentir o que é essa prova, qual é o desafio, né, de você fazer algo, né, que realmente teste os limites, né, principalmente os limites mentais. E de 2012 até 2017 foi o ano que eu fiz o Ironman, eu consegui cumprir, né, e aí eu fiz diversas provas. Hoje eu tenho mais de 40 provas de triatlon hoje aí no currículo, né, várias provas aqui dentro do Brasil, fora também. Então foi algo muito, muito bacana, né, esse tipo de evolução. O triatlo, só explica aqui pra gente. O triatlo, ele é composto, então, da natação no mar, natação, isso, da bicicleta e da corrida, certo? Exato. Isso aí. E qual é sempre a mesma distância em todas as competições? Quais são os parâmetros? Normalmente você tem provas, né, que variam desde o que a gente chama de sprint, que são é a prova mais curta do triatlo, que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 km de corrida. Essa normalmente é a mais curta. É a mais curta, exato. E aí você faz tudo. O pessoal me pergunta, né? Faz tudo no mesmo dia? Faz tudo no mesmo dia. E o preparo, para quem está começando do zero e fala, porra, eu quero fazer triatlo. Quanto tempo o cara se prepara em média para fazer isso, que é a mais curta? Eu falo para você assim, se você já domina a natação, né, que eu falo para você, talvez, das 3 modalidades, né, a modalidade mais técnica, né, vamos dizer assim, você já nada, normalmente você já corre, né, já tem essa questão. A questão principal é você encaixar os treinos de bicicleta. Mas uma pessoa que já tem uma prática esportiva, já faz, por exemplo, você, né, um cara que já atua, já treina, já tem uma rotina, né, de atuação, em 6 meses você consegue tranquilamente encaixar essa rotina de 3 modalidades durante, né, aí um ciclo, e conseguiria fazer o primeiro triatlo, você já sabendo nadar, correr e pedalar. Não precisa ser um expert, a gente brinca aí que o triatleta é igual o pato, né? Não nada bem, não corre bem, nem voa bem, mas faz tudo junto, misturado. É mais ou menos isso mesmo. Cara, e tu tem umas 40 provas dessa. Que isso, com outras distâncias, né? Sim, porque isso é uma evolução também, né? A gente fala muito, né, que você não começa a correr e já corre uma maratona, né? Seria algo meio inconsequente. Não faço o que eu fiz lá no patins.
E aí, no caso, né, específico aqui do triatlo, foi muito isso. Eu fui evoluindo, né, nas distâncias. Então, foi primeiro o sprint, depois o olímpico, que são as provas na Olimpíada, 1.900 de natação, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida. Essa é a prova olímpica, né, que a gente fala. E aí depois a gente tem o meio Iron, que no caso, né, a prova anterior, né, 1.500, depois meio Iron 1.900, 90 quilômetros de bicicleta e 21, uma meia maratona, 90. E o Ironman, você caminha o Ironman, né, que é talvez a prova aí mais emblemática, né, que todo mundo muitas vezes almeja, né, fazer, né, e tal. Aí são 3,8, né, 3 km e 800 de natação, 180 quilômetros de... Peraí. Tu nadou 4 quilômetros no mar e depois mais 180 quilômetros de bicicleta. E aí depois para arrematar uma maratona, né, 42. Meu Deus do céu. Você merece um Oscar. Não, e é interessante isso. E é interessante isso, Vitor, porque tem um amigo meu, cara, que, cara, é super espirituoso, ele falou assim, pô, Mandarino, quanto tempo você fez essa prova? Eu falei, cara, eu fiz exatamente tudo que eu planejei na prova, eu executei, né? Isso é muito bom, né? Você fica com uma boa sensação, né? Quando você treina plano, né? e consegue executar, né? Exatamente o que você treinou, né? Isso dá uma sensação de dever cumprido, né? Eu diria, muito bacana. E foi um pouco isso, né? Eu fiz a prova em 11 horas e 11 minutos, né? Foi 11:11. E o meu amigo falou, porra, cara, tu tá maluco, Mandarino? Como é que você vai fazer uma prova em 11:11? Eu nem consigo dormir 11 horas, cara. Eu fico cansado de dormir 11 horas. Imagina fazer atividade durante 11 horas. Eu falei, cara, mas porra, se a gente tá fazendo porque a gente gosta, né, cara? É mais ou menos isso. Então, é muito legal isso. E a gente não olha a prova, né, em 11 horas, a gente divide a prova em vários pequenos pedaços, né? Então, é muito interessante essa perspectiva também, né, do trabalho, muito, muito dentro disso, né? E eu curti muito a prova, para mim foi um dia mágico, eu diria, aí, o dia do Ironman. Onde que foi? Foi em Floripa, né? Em Florianópolis. Hoje, a gente tem aqui no Brasil alguns estados, né, que hoje ainda mantém, né, o Ironman, né? Porque é uma estrutura, né? Você tem que fechar muitas ruas, então assim, não é simples, né, a logística. Hoje Floripa é a prova principal hoje do Ironman no Brasil. Que legal, cara. Então, isso tudo começou em 2003, quando você decidiu largar o sedentarismo, e em 2017, 14 anos depois, então a trajetória do sedentarismo a campeão brasileiro de patinação em velocidade, logo depois entrou no triatlo e alcançou um Ironman. Cara, e aí é interessante, cara, porque quando a gente fala isso, né, e eu acho que tem um ponto muito importante, né, dentro do contexto, né, é que, e aí a gente tem que trazer também um pouco dentro dessa visão quando a gente está olhando performance, né, muitas vezes, e aí a gente vê grandes campeões olímpicos, né, o que a gente pode se esperar com esses grandes campeões, é muito isso, né, a performance é algo que não é fácil você manter, né, por quê? Porque ele exige muitas vezes alguns sacrifícios, né, sacrifícios de um tudo, né, desde alguns sacrifícios, né, de alimentação, né, vamos dizer assim, a gente muitas vezes tem que ter algumas limitações realmente, né? A gente tem que estar ali seguindo um plano muito bem estruturado de dieta, um plano, né, obviamente, de recuperação, né? Porque vamos pensar numa atividade física plena, né? Você precisa treinar, né, e também descansar, né? O descanso ele faz parte do treinamento, né? A gente fala muito isso, né? Então, sem descansar, você não consegue regenerar o corpo, mas também para você poder fazer uma nova atividade. Então, é muito nesse sentido. Mas foi muito interessante, cara, porque depois de 2017, 2018, na verdade, foi o meu melhor ano esportivo. Eu bati todos os recordes que você possa imaginar, assim, de tempo, né? E meio de 2018, eu estava fazendo, na verdade, um treinamento, era quase uma prova simulada, e eu tive um acidente, cara, de bicicleta. Poderia ter morrido até, porque foi um aborrecimento com um ônibus. Aí tive uma operação no ombro. Assim, se eu fiquei estragado do lado esquerdo, imagina o ônibus, né? Como a gente fala, né? Mais ou menos. Afinal de contas, ele bateu no Ironman, né? Cara? Exatamente. Então, no final das contas, né? E aí eu falo muito isso, né? A gente olha muito essa questão, né? Chega um momento, né, cara, na performance, que você tem que também levar em consideração a segurança, sabe? Então, segurança e performance, elas andam muito juntas, sabe? E quando você começa a ficar muito bom, né, ou muito bem, né, naquilo, né, que você faz, ou fisicamente muito bem,
a gente fala que você tem que também desenvolver o outro lado, que são as suas habilidades. Então não adianta você só ser forte, né? Tá muito bem treinado, né, fisicamente em alguma coisa, mas tudo tem uma técnica. Então, quando você não Perfeito. evolui a técnica e a tua força, vamos dizer assim, você pode gerar esse desequilíbrio, né? Então foi um pouco isso, né, que aconteceu comigo nesse momento, né? Eu acabei sendo um pouco mais ousado e poderia de alguma forma ter sido mais conservador, né? Um pouco essa questão. Então, muitas vezes acontece um pouco isso, né? Em que momento, né, que você começa a sobrepesar isso, né, e a tentar fazer esse tipo de reflexão, né? Aí foi interessante, eu levei um ano, né, para fazer essa recuperação. Então, o ano de 2018 para 19, né, foi um ano muito de recuperar, de fazer fisioterapia. Então, foi aquele ano bem todo atleta, né, normalmente se ressente, né, fala, puxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, estou perdendo performance e tal. Teve que trabalhar muito a cabeça, né, nesse sentido. E aí foi muito interessante porque em 2000, e aí veio a pandemia, né, cara? Você imagina, né, cara? Aquela doideira, né? Então, quando eu estava retomando o processo em janeiro, que estava liberado para começar a voltar para os treinos, já tinham voltado para os treinos aí até março, março para, e aí a vida da gente modifica totalmente. E basicamente eu te falo ali, para resumir, mais 2 anos aí de stop and go, né? Vai e volta, dentro desse processo, e agora que está conseguindo voltar de novo a recuperar e tentar reencaixar novamente, né, os treinos de forma mais organizada para tentar voltar. Talvez não no nível de performance que estava antes, mas fazer algumas provinhas é sempre bom, né? A gente está mantendo aí o objetivo também, né? Sem objetivo a gente não tem a motivação, né, para continuar seguindo a trajetória, né, seguindo a jornada. Isso tá muito claro que depois de tanto que você se preparou e teve contato não somente com a prática ou com as práticas e as técnicas, mas com pessoas que te cercaram e ainda te Totalmente. cercam em torno disso, que possa fazer parte da tua vida. Isso já é da sua vida. Não é mais um hobby que eu faço uma vez ou outra. Pô, o cara que anda 180 quilômetros de bicicleta, né? Anda não, você tá numa maratona ali, cara, e depois vai para uma maratona efetivamente. Porra, e nadou um tanto antes, quase 5 quilômetros. Cara, isso não é só um hobby, isso tem um propósito, isso é parte da tua vida. E Isso você tem que integrar, né, Vitor? Isso é muito interessante porque quando a gente fala assim em esportes de endurance, né, que são esportes que vão exigir, né, sim, um tempo grande de treinamentos, de dedicação, você tem que ter ali um alinhamento muito grande familiar também, né? A gente às vezes sim. não toca muito nisso, né? Porque você fica muito ausente, né? Então, assim, a minha esposa ela é muito mais para provas curtas, né? A minha esposa, eu brinco aqui que esses troféus aqui que estão aqui são todos dela, tá? Não são meus, não. Só tem umzinho ali que eu guardo ali, mas eu normalmente eu tiro essa onda aqui, né, de mostrar esses troféus aqui atrás, mas Legal. basicamente é dela. Ela é a campeã aqui da família, né? Já foi para mundial de triatlon, né? Então, assim, Legal. é muito legal. E aí, assim, mas mesmo assim, né, quando a gente faz provas de endurance, a gente tem que combinar o jogo, né, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, porque normalmente a gente vai ficar um pouco mais ausente, né? Porque, vamos dizer assim, muitas vezes um treino para o Ironman, via de regra, às vezes são treinos de 6 horas, 7 horas, entendeu? Um treino. Né? Normalmente você faz isso no final de semana, então você fica muito ausente. Eu brinco que eu tenho um hobby aqui de bonsai, infelizmente eu matei uns 5 bonsais, eu tinha uns 10 bonsais, hoje eu ainda mantenho uns 5, mas eu matei 10 bonsais, porque é mais ou menos isso, né? Às vezes é difícil você manter 100% da tua rotina como um todo. Você vai ter que ter alguma forma, né, de você se planejar para viabilizar. Eu brinco que a gente teve que planejar até comprar uma máquina de lavar louça para conseguir fazer o Ironman, é mais ou menos isso, porque a gente não conseguia, né, manter algumas rotinas de casa naturalmente, por causa disso. Então pegava toda a louça, botava, programava a máquina e colocava. Então, assim, parece que não, mas são coisas pequenas, né, que você tem que utilizar, né, algumas ferramentas, né, que estão à tua mão, para que você possa encaixar isso dentro do dia a dia. E, como a gente falou, né, você mesmo comentou, a gente não é um profissional, né, que vive disso, né? Assim, fica lá 8 horas, né? O trabalho dele é treinar. A gente, na verdade, é um semi-profissional ou alguém que está buscando aí uma boa performance, né? Então eu tinha ali uma rotina de acordar às 5 da manhã, treinar até às 7, chegar no trabalho às 8, sair às 5 da tarde, 6 da tarde, treinar até 8 e meia, 9 horas da noite, 2 treinos por dia. Então, assim, é algo que você tem que estar realmente muito motivado e mirando, né, qual é o objetivo, né, na prática que você tem. Né?
Cara, que incrível. Eu tô, assim, mega inspirado aqui. E olha que corrida, bike, tudo isso que no meu contexto, o meu esporte é musculação, né? O que primariamente rege aqui as minhas atividades físicas. Mas o cardio, por exemplo, na academia, é algo mais recente na minha vida, dado a estratégia que eu tô seguindo agora e o que eu tô mirando. E é, eu tô com vontade, cara, quase de entrar numa vibe Pô, dessa já. legal, cara. Começa Pô, devagarinho, aí, pô, vai sentindo, né? E aí é um pouco muito isso que bom. você falou antes, né? Que eu acho que foi algo muito bacana, né, Vitor? Que é o seguinte, cara, a gente não faz nada sozinho, né, na prática, né, cara? Por mais que a gente venha a estudar, a observar, a gente não é formado, né? Eu não sou educador físico, eu não sou nutricionista. Eu tenho uma noção, porque depois de muito tempo que você A gente aprende um pratica, pouco, né? a gente aprende, a gente tem que aprender até, né, para poder É. entender o nosso corpo, né, entender como, né, a gente funciona na prática, quais são os sinais, né, que muitas vezes o teu corpo vai dar para que você tome determinadas decisões ao longo, né, do processo, né, da prova. Então isso é muito importante. Então assim, você tem um bom treinador, tem um bom no caso, né, ou um treinador, um personal, ter uma boa equipe ali que vai te assessorar também na parte nutricional, obviamente ter um bom médico também, um endocrinologista, né? No meu caso, eu tenho que tratar quase meu médico de família, minha endócrino, que me acompanha, né? Exatamente para poder olhar todos os parâmetros. Quando a gente está fazendo um esporte de endurance, que, vamos dizer, força muito o teu corpo, né? Porque você está com uma atividade muito longeva, você precisa estar a cada 3 meses avaliando, né, como é que estão os teus níveis sanguíneos, né, como um todo, micronutrientes, macronutrientes. Então, assim, é algo que é um equilíbrio metastável, né, eu diria ali, né. Então, você tem que estar ali muito, né, ali naquela calibraçãozinha, sentindo um pouco do que ali aquele atleta olímpico vive, né, no dia a dia, né. Ele está monitorado 100% do tempo para que ele realmente consiga avaliar a sua performance, né, porque esse é um décimo de segundo, né, que muitas vezes separa ele daquele objetivo, daquela medalha, né? Então, esse tipo de questão, quando a gente está lá, é um pouco isso. E o que eu tiro para minha vida como um todo profissional, cara, é buscar essa excelência, entendeu? Porque, assim, você pode sempre estar presente na excelência, fazendo o que você quer fazer, né? Então, se você está correndo, cara, pô, esteja ali correndo, né, presente. Se você está fazendo uma atividade, né, atuando ali com time e agilidade, né, como você é um mestre nisso aí, né, e motivação também, né, dentro daí de liderança, pô, como é que eu consigo trazer isso para o dia a dia, né? Então eu vejo muito, muito quanto a isso, né? Cara, 100% alinhado, cara, com tudo que você trouxe aqui, vários insights, várias dicas pra galera que quer começar ou mesmo continuar e então não desistir. E você trouxe uma coisa aqui bem significativa que eu tenho uma história, talvez um pedacinho do que você viveu muito mais a questão que foi quando você teve a tua lesão, o teu acidente, você ficou um tempão aí parado, né, num retorno, eu tive uma... e aí fica uma lição importante em torno disso também, é a coisa da ousar demais. Eu tinha força suficiente para fazer uma remada unilateral, né, na academia, com 40 quilos, que era o maior peso que tinha lá, a maior anilha que tinha. E eu conseguia fazer. Só que eu não estava a nível articular, tendão, ligamentos, suficientemente preparado para aquele exercício com aquela carga. Mesmo que a minha técnica fosse boa, a carga eu ainda não estava preparado. E naquele momento eu não estava com supervisão de nenhum profissional, tá? Eu estava ali sozinho, falei, vou ver qual é e vambora. Então foi minha responsabilidade, minha escolha, eu fui lá e fiz. Eu sabia que eu tinha força. Cara, fui lá, comecei a sentir uma dor aqui, ó. Pra quem tá assistindo no YouTube consegue ver a região. A dor insistiu. Chegou um momento, cara, que eu não conseguia levantar. Em menos de uma semana, eu não conseguia levantar aqui fazendo um bíceps, rosca direta. Não conseguia fazer com 1 quilo, 2 quilos. Era Caramba. bizarro. E aí eu procurei médico, obviamente. Quando eu cheguei lá, ele falou: cara, você tá com uma. Fiz uma ressonância. Você tá com uma ruptura parcial de um ligamento nessa região. E é uma região enjoada. Cara, vamos parar. Você não pode mais fazer nada. Você tem que fazer fisioterapia. Você vai tomar vai fazer, vai tomar o choquinho, vai fazer tratamento com Perfeito, vai fazer laser, o laser. vai Vai fazer o usar ali o elástico. vai e vai ficar nessa.
Cara, aquilo pra mim foi uma tortura, eu te confesso. Porque eu parar de fazer uma coisa que eu aprendi a amar ou fez parte, começou a fazer parte da minha vida significativamente, cara, e agora? E aí a gente não desiste. A gente tá aqui, a gente continua. Então, acho que tem uma coisa muito ligada às nossas conquistas também. Eu já tinha conquistado algumas coisas bem significativas que eu tinha objetivado até então, antes dessa lesão. Eu tô bem, passou, acabou e já conquistei outras coisas. Mas agora o que eu te pergunto em torno disso é: o que essas conquistas todas, porra, da patinação ao campeonato de patinação, de velocidade, aos triatlos, Ironman. O que tudo isso representa para você hoje, cara? O que essas conquistas dizem para você? Poxa, assim, Vitor, essa é uma pergunta bem interessante, cara, porque eu, para mim, né, hoje eu comecei a mais me conhecer, né, eu diria, né, assim, no sentido desse autoconhecimento, sabe? E saber quando eu começo a me sabotar também, sabe? Porque a gente tem muito isso, assim, sabe? Do auto-engano, né? A gente acha, não, pô, tô bem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, não, isso aqui é suficiente. Você muitas vezes coloca, né, incute na tua cabeça, em parte ali, os seus limites, né? Então, muitas vezes você desiste antes nem de tentar, né, cara? Essa que é a grande verdade. Em muitos aspectos da tua vida. Isso não é só na atividade física, né? Quando a gente fala, ah, não, segunda-feira eu começo a dieta, mais ou menos isso, né? Então, É, pô, por que já não começa hoje, né? Mais ou menos isso. Não precisa esperar segunda-feira, cara. Já começa a mudar o teu hábito agora, né? E isso é muito legal porque o ser humano ele tem essa possibilidade, né? A gente fala muito, né, que a gente evolui, né? A tecnologia evolui exponencialmente, mas o ser humano linearmente, né? A gente levou milhares de anos para ser o que a gente é hoje, né? Esse Homo sapiens aqui que está interagindo aqui com o podcast, né, do DNA. Mas por outro lado, né, a gente pode levar uma vida inteira ou nem uma vida, né, vai ser suficiente para mudar. Mas às vezes com uma fala, um insight, eu mudo de forma instantânea, né? Então assim, eu acho que essa que é a grande questão, né? O ser humano ele pode evoluir exponencialmente quando ele quer evoluir exponencialmente, é um pouco isso. Então, quando a gente consegue trazer isso em parte, né, mudar a nossa mentalidade, a gente consegue mudar qualquer coisa, inclusive o nosso corpo, né? Inclusive a parte física, né? E não ao contrário. Muitas vezes a gente acha um concordo. pouco isso, sabe? Que, eu estou entrando lá, eu estou fazendo isso porque eu preciso de saúde. Não, cara, tá bom, isso aí é o efeito secundário, né? Mas por que você está na prática fazendo? Qual é o teu objetivo, né? Por que você está fazendo isso? É para viver mais? Viver mais para quê? Né? Né? É mais ou menos isso, né? Você quer viver mais para quê? Né? Então, é um pouco isso. Eu acho que é o contrário. E isso vai ser uma ferramenta, né? A atividade física vai ser uma ferramenta para que você possa ser um ser humano integral, né? Conseguir entregar isso para todos, né? Para tua família, para teus filhos, para a sociedade, para o teu trabalho, né? No caso, e assim vai. Perfeito, cara. E eu tenho um mantra aqui comigo que tá muito alinhado com o que você falou. Quando eu acordo, Mandarino, 5 horas da manhã, e nem todos os dias hoje, na minha fase atual, eu tô acordando esse horário, às vezes um pouco mais tarde. Mas quando eu acordo 5 horas da manhã para ir treinar, para pegar 300 quilos lá no leg press, porra, cara, na boa, é uma negociação do meu cérebro que eu tô ali fazendo um processo de negociação tão complexo que é um treinamento muito mais da minha mente do que o do meu corpo no primeiro momento. Total. Depois é o que você falou, a consequência é um corpo treinado, é a consequência, ou bonificação é mais saúde, mas existe um preparo mental, um equilíbrio necessário para isso, uma vontade de superar, um obstáculo a mais a você dar um pulo ou jogar de lado, ou encontrar formas de transpor essas barreiras. É aquele momento que tu fala assim, cara, eu não posso perder para essa batata frita aqui agora. Se eu perder para essa batata frita agora, eu vou empatar com o quê na vida? Então, porra, a batata frita não vai me vencer. Então, Verdade. essa coisa, cara, ela é uma conquista de não apenas não apenas leva tempo, mas requer treinamento para você entrar nessa mentalidade. Eu me lembro, Mandarino, que quando eu fui a primeira vez na minha vida numa nutricionista, foi engraçado. Eu tava no centro, lá no centro do Rio, no trabalho, aí eu saí, horário do almoço, fui na consulta com ela, e eu já sabia que eu ia na nutricionista,
imaginava o que ia acontecer ali, né? Restrição, não sei o quê, que é o que todo mundo pensa no primeiro momento. Restringe para alcançar resultado. Não necessariamente é assim, né? Sem Não terrorismo. necessariamente, e nem sempre você precisa privar do que você gosta dentro É, disso, né? E, assim, eu falo exato. tranquilamente porque existem várias, eu diria ali, várias manobras, né? Eu diria, né? Se a gente olhar, né? Do É, profissional de nutrição, que ele consegue, em alguns momentos, te dar essa flexibilidade também dentro do dia a dia, né? Então, ele conhecendo bem qual é a tua rotina e sabendo isso muito bem, fica muito mais fácil, né? Da gente poder colocar. com certeza. E tem flexibilidade. Só tem que entender que aquilo é uma matemática e precisa ser cumprida. Né? Total. Nutrição é matemática e química, basicamente. Pode ter outras coisas mais que eu desconheça, mas a minha leitura atual é essa. E aí, o Mandarino, eu fui lá na nutricionista. Antes, quando eu tava chegando, cara, no prédio onde era o consultório, eu vi uma confeitaria. Eu parei na confeitaria e eu pedi tudo o que tinha direito, o que não tinha também. Eu falei, Exatamente. Ó, já que eu vou começar, cara, deixa eu me resguardar aqui, provar meu último brigadeiro, provar é, meu último. eu tava nessa de dar tchau, sabe? E assim, na boa, hoje olhando, cara, bobagem, bobeira, sabe? Não é assim também. Óbvio, depende da tua condição de saúde. O cara que tá com, sei lá, doença, alguma coisa ali mais crônica, ele vai ter uma orientação, um direcionamento específico. Mas é, é uma mentalidade que você vai construindo pouco a pouco, todos os dias. É, E eu vejo também isso em você, essa mentalidade. Eu vejo o quanto você é organizado, planejado para executar coisas que a gente faz juntos em eventos ou em projetos da própria comunidade de inovação e afins, né? Então, acho que tem um ganho aqui muito significativo, uma mentalidade. E é isso que a isso. gente está buscando. Essa questão, né, que você falou, Vitor, é muito bacana, cara, porque eu acho que essa é a grande, na minha opinião, a grande externalidade, né, desse processo todo, quando você traz, né, a atividade física ou qualquer outra atividade no teu dia a dia, né, que é a questão do desenvolvimento de uma rotina, né, de um hábito. No início é natural, cara. É igual, como você falou, alimentação, é o hábito. Você está acostumado a comer fast food. Então, assim, cara, isso é a tua rotina, é essa. Então, para você poder mudar essa rotina, você naturalmente vai sentir uma mudança, né? Você vai ter que tomar primeiro uma decisão. Muitas vezes você vai escorregar ao longo do caminho, né? Vai ainda, em alguns momentos, né, ainda escorregar. Mas quando você consegue trazer, né, claramente qual é o teu objetivo, isso vai ficando cada vez mais fácil de você controlar, né? E saber quando começa, né? Quando aquele padrão vem à sua mente, quando aquela vontade, né, de alguma forma aparece, né? Tudo isso. Então, assim, é um pouco essa questão. E a gente fala muito dos gatilhos também, né? Então, assim, é muito difícil, dependendo da rotina que você tome, né? A minha avó sempre falava isso, né? Toda opção pressupõe uma renúncia, né? Então, assim, você está gerando uma opção, você está tendo que renunciar a algo. É muito difícil você conseguir fazer tudo sem nenhuma restrição, né? É muito difícil. Você vai pagar um preço de alguma forma, né? Em algum momento, né? Quando você É. não tem nenhuma restrição. Então, é muito essa perspectiva, né, que hoje se tem. E na atividade física isso não é diferente. Você tem que colocar, ter ali uma autovigilância mesmo, e escorregou, escorregou, cara, faz parte. Vamos olhar para o dia seguinte, vamos fazer conta, né? Vamos fazer a matemática, como você falou. Não tem jeito, a gente brinca, cada 10 mil calorias é 1 quilo, então você tem que saber aonde que você, né, economiza essas calorias, como você economiza essas calorias, né? O que você deve fazer ao longo, né, do processo para isso. E muitas vezes você é inconsciente, cara. Há algumas escolhas que você faz, você já está tão acostumado naquele hábito que você, muitas vezes, você faz sem naturalmente você colocar. Você é um cara que é um mestre em neurociência, é um cara que estuda muito isso. A gente sabe o cérebro humano ele busca criar padrões, busca criar rotinas, né? Que você normalmente gasta menos energia, né? Você não pensa. Então, é um pouco isso, né? Assim, tomar banho sempre, né? Muitas vezes você tem a mesma rotina, né? Aquela mesmo processo, aquilo incorporou como um hábito e assim vai. Então, essa eu acho que é um pouco da questão da gente poder manter vigilante. Eu falo para você, cara, que para mim assim, teve um divisor de águas nisso, e aí trazendo talvez aí como um ponto para a galera que está nos ouvindo, aí nos assistindo. Tem 2 livros, né, cara, que para mim são livros assim muito emblemáticos.
ligados a essa questão da visão, da mentalidade, né? Porque, como a gente falou aqui, tudo começa provavelmente na questão mental, né? Que é a psicologia do sucesso da Carol Dweck, né? Que para mim Aham. assim foi um divisor de águas para mim, né? Entender, muitas vezes eu até praticava algumas daquelas questões, mas não tinha aquilo de forma muito objetiva, muito clara. E, cara, vendo, e um dos últimos itens, né, que é exatamente da questão da mentalidade de crescimento, é você se inspirar nos outros, né? E aí eu busquei um outro livro, né, que é A Regra de Ouro, lá do Bob Bauman, né, que Maravilhoso. fala a história ali do Michael Phelps, né? E aí para mim, assim, eu nunca vou nadar igual o Phelps, né? Eu nunca vou nem chegar perto, né? Uma medalha olímpica. Mas, cara, ele me inspira a nadar melhor, entendeu? Ele me inspira a fazer, né, as minhas rotinas melhores. Por quê? Porque ele é um cara que busca a performance, busca ser melhor, entendeu? Então é um pouco isso, né? Então, como é que a gente consegue, né, implicar ou aplicar isso na nossa rotina do dia a dia, né? E lá, no caso, né, são 10, vamos dizer assim, são 10 dicas, né, que você tem no livro. Então, vale muito a pena para a galera que está ouvindo aqui, né? Fica aí dica aí, nesse sentido aí do alinhamento, né? Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck, e a Regra de Ouro, né? Do Bob Bauman. Cara, maravilhoso. As referências aqui são sensacionais. E essa questão que você acabou de falar é um cuidado, é uma dica, um cuidado barra alerta. Porque nas redes sociais a gente vê muita gente que demonstra os seus resultados, eventualmente demonstram o processo que utilizam para chegar nos seus resultados, mas nem sempre demonstram o quão difícil é seguir o processo e sustentar o resultado. Porque, cara, abrir o Instagram, por exemplo, e olhar lá, porra, uma pessoa com corpo mega definido e tudo, e falar, cara, lindo, maravilhoso, tá, mas será que é aquilo que você quer? Ou você está seduzido por uma coisa que o outro possui? Mas qual é a tua realidade? O que você quer para você? Sabe, não tenta puxar para você um resultado que não é teu. Molda Perfeito. onde você quer chegar e segue o que você quer chegar, mas se inspira no outro. Então, quando tu falou, porra, eu fiz o Iron Man, cara, e eu falei aqui, isso tá me inspirando, eu não vou sair daqui agora, nadar 4, 5 quilômetros, não tem E como. Rio Abusos aqui, né? Para quem é do Rio sabe a distância. Daqui Rio Abusos, né? Mais ou menos, né? E do Não Pontão até o Aterro. Não dá, simplesmente eu não vou fazer isso. Até porque seria antagônico com, inclusive, o meu objetivo atual, que eu tô trabalhando na musculação. Mas o fato é, pô, eu posso dar uma nadada. Eu posso me inspirar e pegar a bike e dar uma volta aqui na orla. É sobre começar. É sobre se inspirar a fazer coisas diferentes. Talvez com o tempo se apaixonar. E aí, quando você se apaixona, não tem nada que te segure. E aí, você falou da neurociência, eu vou falar uma coisa sobre paixão aqui, sobre se apaixonar por coisas. Mas a referência científica sempre vai relacionar a paixão por pessoas, né? Paixão é um estado de demência temporário, pela ótica da neurociência, que dura de 6 mais ou menos a 24 meses. E que naquele período você se torna um ser humano se correspondido por aquela paixão, ou seja, se realizado por aquilo, é o período da sua vida mais feliz, mais satisfatório, porque você está tendo picos de elementos químicos no teu corpo que te levam ao êxtase, algo que você vai experimentar ali. Agora, é a paixão que te faz continuar, mas é um propósito que te faz. A paixão te faz começar e até sustentar por um tempo, mas é um propósito que te faz persistir quando um ônibus te pega, quando tô com um ligamento rompido, quando tem um acidente, quando tem alguma coisa. Então, a paixão não é suficiente, mas ela te ajuda a criar laços, a mostrar que você é capaz, a mostrar que dá para você seguir. Mas você vai precisar de algo ainda maior aqui. Então, unir essas duas coisas é fundamental para a gente chegar em algum lugar diferenciado, que envolva performance, que é sobre o que a gente está falando aqui, né? Obviamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que está na minha curiosidade, talvez outros aqui. De lá para cá, 2003, cara, 2022, cá estamos. Então tem um tempinho, 19 anos nessa brincadeira. Já teve alguma vez que tu virou e falou assim, porra, cansei disso, não quero mais. Quero desistir, tô de saco cheio. Já teve isso? Cara, assim, é interessante porque eu te falo assim, do ponto de vista de desistir, falar, pô, isso aqui não é mais o que eu quero e tal. Em parte, eu não digo nem que é só uma desistência, mas muitas vezes é uma mudança de energia
para algo, né, que é natural de você evoluir em função da tua vida, né? Então, por exemplo, seria muito difícil eu manter a lógica e a rotina da patinação até hoje. Por quê? Porque aquilo foi um período da minha vida que funcionou, né? Hoje em dia não teria como manter, né, aquela rotina ou aquela visão de rotina para a vida que eu tenho hoje, né? Mais ou menos isso, né? Então foi a mesma coisa, né? Da evolução da corrida, né? Depois a gente acabou buscando o triatlon. Então assim, hoje, né? Eu tenho caminhado, treinado, voltado agora, voltei mais intensamente na natação e na corrida, menos na bicicleta, então é um processo também, né, de retomada. Então, assim, eu vejo que a grande questão, né, na prática, qual é o objetivo. Mesmo você não tendo objetivo, né, de uma prova, por exemplo, a ser realizada, tudo isso, mas você tem um objetivo de ficar bem, ficar saudável, conseguir viver essa vida plena, né, que eu comento muito nisso, né. Então, assim, desistir sempre dá, né? Vontade, cara, não tem como, né? Eu tenho uma passagem muito interessante que foi algo para mim emblemático, cara. Basicamente um mês e meio antes do Ironman, eu fiz uma prova que foi quase uma prova teste, né? Que foi um meio Iron, né? Para ver, cara, ó, como é que eu tô aí, né? Na metade da distância, né? Tem alguma coisa ainda para adequar? Sim. Porque assim, numa atividade de endurance, você tem que adequar tudo, porque o teu corpo ele tem vários momentos, né, durante uma atividade de 10, 12 horas. Né? Então, a alimentação, você tem que saber o que você vai comer, tem que planejar a todo momento, né, a tua alimentação. O pessoal fala, você para almoçar? Não, cara, não dá para bater um prato de macarrão no meio do Ironman. Você tem que incorporar, entendeu? É uma lógica, né, de rotina de alimentação e de líquidos, né, que vão te manter um nível de performance, um nível colocar combustível no tanque, né? Mais ou menos isso. E essa prova que eu fiz, né? Eu fiquei muito mal na prova porque eu tive uma hipotermia quando eu estava nadando, né? Então quando eu saí, eu fui um dos últimos caras a sair da água. Eu não conseguia me movimentar, eu estava sem quase meu controle assim motor, né? Como no normal. Então levei ali alguns minutos, né, para conseguir botar a sapatilha, pegar a bike. Eu me lembro, cara, que quando eu subi na bike, teve alguns momentos que eu tive alguns flashes assim, né, cara, de perda, né, do que rolou na prática. Mas foi muito interessante porque de repente que eu subi e eu vi que a bicicleta continuou a andar. Depois eu falei, pô, mas o que aconteceu ali naquele momento? Eu falei, a minha esposa que me empurrou, ela que empurrou a bike, né, para pegar no tranco, quase isso. E aí, quando eu finalizei essa prova, né, eu entreguei a bike, né, eu levei quase 20 quilômetros para esquentar, só para vocês terem uma ideia, para parar de tremer. Quando eu entreguei a bike, eu já estava um pouco melhor em iniciar a corrida. Quando eu cheguei, eu tenho esse vídeo, cara, é um vídeo muito emocionante para mim, porque eu chego assim em prantos, né, falando assim, cara, eu consegui, né, eu venci uma adversidade tão grande, cara, que eu estou preparado para o Ironman, entendeu? Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas depois de tudo isso que eu passei aqui, cara, não tem como ser pior lá, né? Mais ou menos isso, né? Então tudo que podia dar de ruim deu. Então, assim, essa perspectiva, né, de você observar essa questão e sentir, né, como você vai conseguir se adaptar, como você vai. E aí a gente fala muito na inovação, é pivotar, né? Como é que você vai pivotar? Como é que você vai mudar a tua forma de agir, né, perante uma situação e ter o plano A, o plano B, o plano C, treinar o plano A, o plano B, o plano C. Tudo é treinado, cara. Não tem como você fazer freestyle no meio de uma prova. Você não comeu lá, não está acostumado a comer aquele tipo de alimento, você pegar lá e comer aquilo. Ferrou, cara, vai dar ruim, não tem como dar bom. Então, é esse tipo de questão, né, que quanto mais previsibilidade, quanto mais planejamento, quanto mais treinamento, menos mais possível o resultado, né? Menos impossível é aquele resultado. É um pouco essa questão. Acho que às vezes a gente tem muito isso que você falou, né? A gente olha e projeta, né, numa pessoa e a gente não vê o processo que ela levou para chegar lá. Quando a gente vê um bodybuilder, por exemplo, uma pessoa que construiu o corpo, cara, o nível de privação, ele levou alguns anos para chegar naquele nível de performance, né? Então não adianta você ir para academia 1 minuto, né, para fazer isso. A gente fala muito isso. Cara, você escova o dia, né, escova os dentes, né, no hábito, mais ou menos ali, né, 3 a 5 minutos ali todo dia. Não adianta você querer ficar 1 hora escovando o dente, né, durante um mês, entendeu? Não vai resolver. Então esse processo, ele é um processo de pequenos movimentos. Quando você faz pequenos movimentos de modo consistente, você
consegue bons resultados. É um pouco essa a questão. Né? E manter essa visão, né, cara? Pode levar 5 anos, pode levar 7 anos, mas o que vai te motivar a manter, né, essa garra, essa força, para não desistir? Porque, assim, no caminho vão ter várias seduções, né? Vai ser lá aquela bomba de chocolate ao meio, né, que vai passar ali na tua porta, aquele cheirinho gostoso lá do pão fresquinho, e assim vai. Mas você naturalmente vai relembrar, vai falar, poxa, ó, não preciso disso agora, eu posso, né, mais à frente poder fazer isso agora. O meu objetivo é esse, e, né, colocar esse objetivo em primeiro lugar. Cara, eu tô sem palavras aqui. E eu posso imaginar o quanto foi emocionante realmente você ter cruzado a linha de chegada e depois de toda essa adversidade e se sentir preparado para o que você fez depois, cara. Não, e é Você interessante, não é Vitor, que assim, cara, eu me lembro bem, eu fiquei tão traumatizado com essa questão da temperatura da água, cara, que quando eu cheguei em Floripa, né, normalmente a prova normalmente é domingo, então você chega ali para se aclimatar 4, 5 dias antes. Logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi botar o pé na água, cara. Só para você ter uma ideia do nível de tensão que eu tava, né? Cara, eu botei o pé na água quente, cara. Assim, água, né, uma boa temperatura. Eu falei, cara, não tem como eu não cruzar essa linha de chegada no domingo, né, que vai surgir aqui, que vai chegar daqui a 5 dias. Não tem como eu não cruzar essa linha de chegada. Eu vou de moonwalk, eu vou de gatinho, eu vou dando pirueta e cambalhota, mas eu vou chegar lá, né? Então é um pouco isso, né? Então, durante a prova, para mim, cara, eu te falo, assim, o Ironman é uma prova que não é um triatlon, ele é algo à parte. E é um pouco isso, cada um tem a sua motivação, né? Quer seja uma superação, quer seja pagar uma promessa, né? Como a gente fala, igual em Aparecida, o cara vai fazer o Ironman. Então é assim, mais ou menos isso, né? Então é muito bacana, é uma prova que não só testa os teus limites físicos, mas principalmente o teu limite mental, e mais do que o limite, né? Na prática, o que você quer para a tua vida, né? Se você conquista isso, não tem como você não conquistar nada na tua vida, né? Um pouco essa questão. Então, muitas vezes a atividade física, ela te prova que você é muito mais do que você acha que é. É um pouco essa questão. Então, às vezes a gente tem uma tendência a achar que a gente não consegue, né? Ou não tem como fazer uma determinada superação. Mas é muito isso. Às vezes a gente desiste mesmo sem começar. Você vai falhar, você vai cair, você vai se arranhar, você vai muitas vezes, né, sentir, né, uma sensação ruim, né, de fracasso, faz parte do processo. Mas em algum momento você vai perseverar e, consequentemente, vai ter o sucesso. O sucesso é um processo. E ele é igual a felicidade, né? A gente fica buscando a felicidade e ela nunca vem, né? Então, pô, viva, cara, aquele momento onde você está feliz. Eu estou super feliz aqui, então vamos ter esse momento, né, cara? Não vamos tentar aquela felicidade eterna, né, que muitas vezes não existe, né? É aquele pote de ouro depois lá do arco-íris, né? Exatamente, cara. Que aula, que inspiração, que história. Absolutamente fantástico. Mandarina, eu só tenho a te agradecer e lembrar que você falando agora me lembrou uma frase de um amigo nosso que falava assim: a excelência é um conjunto de pequenos fáceis. É E verdade, doutor Vitão, né? O seu xará, Vitão, né? meu Doutor xará. Xará, doutor Matoso aí, cara. Pô, até me arrepiei agora, cara, porque tem algumas pessoas ali que eu tenho muito carinho, né? Pô, você com certeza uma dessas aí que tá naquele lado esquerdo do peito, né? Como a gente fala. E o Vitor é outro grande cara aí, né? Que também Ele é é uma pessoa assim, maravilhoso. muito isso, e é muito isso mesmo, cara. Realmente aí o sucesso, né? Né, a soma de pequenos fáceis, né? Muitas vezes a gente quer botar algo muito complexo, algo muito, né, inatingível, uma meta, né? Cara, começa ali, né? Se você não, né, quer correr 5, cara, começa a caminhar 5, né? Se você não caminha 5, cara, começa a caminhar 1, né? Se você não consegue caminhar 1, cara, não tem problema, né? Mova as suas pernas, né? Comece de alguma forma a empreender uma mudança, em qualquer nível que ela seja, né? Então, eu acho que fica um pouco essa visão, né, na prática, né, como é que a gente caminha, né, e coloca, né, e assim, um pouco inspirado também nessa sua bancada, né, aí na sua estante maravilhosa aí, porque eu sei que você é um cara que adora, né, super-heróis, adora tudo. Eu brinco, cara, que não tem a varinha do Harry Potter, né,
e nem a luva do Thanos, cara, para resolver as coisas da nossa vida. A gente mesmo tem que arregaçar a manga e fazer acontecer. Né, um pouco isso. Então a gente às vezes fica esperando um milagre, uma pílula milagrosa, né? Né, aquilo não, é o whey protein, né? Tomar lá o shake proteico para resolver. Cara, muitas vezes isso ajuda, mas não resolve, né? Um pouco isso. Então, assim, na prática, o que resolve é você tomar decisão, fazer acontecer, criar um plano e seguir em frente. E nunca desistir, né? É isso aí, né? E seguir, né? Seguir realmente dentro dessa questão. E se tiver que desistir, isso não é demérito nenhum, né? No sentido dessa questão. Então, assim, vê o que não falhou, né? O que, né, não funcionou, reprograma, né? Repivota, né? Reajusta e volta de novo dentro do ciclo e busca encontrar o caminho, né? É um pouco essa perspectiva. A gente não consegue voltar ao passado, mas sempre consegue fazer né, um novo presente, né? Não consegue mudar o futuro porque ele ainda não viu, passado também você não muda, então, cara, começa a construir bem o teu presente para que o teu futuro seja, no mínimo, previsível, né? Que você consiga chegar bem, funcional, para o que você planeja, né? Daí para a tua vida. Muito bom. Sensacional. Mandarino, como é que a galera te encontra aqui? Palavrinhas para a gente fechar. Eu saio desse encontro, assim, incrível, fascinado, e ainda mais forte meu propósito de trazer pessoas aqui com histórias maravilhosas como a sua e todo esse repertório para fazer com que mais outras pessoas busquem nesses enredos inspiração, cara. Você me inspirou aqui, eu quero deixar esse momento de encerramento aqui contigo e convidar, obviamente, a todo mundo. Manda o link desse vídeo para todas as pessoas que você conhece, sério. Isso aqui precisa chegar em todo mundo. Então se inscreve no canal, manda para quem está escutando pelo Spotify e agregadores, manda para todo mundo, porque isso aqui veio para ficar. Mandarino, tá contigo. Legal, obrigado, Vitor. Mais uma vez também um super prazer, cara, poder ter tido, né, a oportunidade de fazer esse bate-papo com você. É sempre muito bom, cara, a gente relembrar boas memórias, né? É muito bacana, passou um super filme aqui na minha cabeça enquanto a gente estava passando lá, desde o treinamento, a chegada e o cruzamento da linha de chegada, né? Eu acho algo muito bacana. E eu deixo um pouco, né, para o pessoal que está aqui, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, muito essa questão, né? Seja persistente, né, cara? Assim, e como eu comentei, né? Eu acho que aplicar ali a vontade a gente fala que é o objetivo, né? Né, é o compromisso, né? É o plano, né? Você montar um plano e construir, né? Eu diria para vocês uma consistência, né? Um processo, um caminho, né? E a persistência é a execução, né? Então não adianta a gente ter uma vontade, uma ideia e não executar, né? Ela não vai valer nada, né, na prática, né? A vontade, ela sim, a execução, ela é algo efêmero, é só um sonho, né? Então você consegue realizar sonhos quando você tem isso muito vivo na tua mente, né? Você consegue perceber essa questão, ela vai te inspirar, ela vai trazer, né, aquela vontade efetiva, aquela paixão que a gente falou aqui há pouco, mas ao mesmo tempo você vai conseguir executar e realizar quando você aplica um processo de consistência e persistência. Então é um pouco essa questão, e a galera que quiser, né, aí acompanhar as redes sociais, normalmente eu uso mais ali o LinkedIn mesmo, né, como rede profissional. Então, tudo junto, Luiz com Z Mandarino. Então, Luiz Mandarino, com certeza vão encontrar lá. Eu falo um pouco aí sobre inovação, né, acompanha startups aí, a área de energia. Então, galera que gosta e tem aí vontade de caminhar nessa área, fiquem à vontade aí para me acionar aí nas redes sociais. Muito bom. E quem quiser pegar dicas de como se tornar um Iron Man, não é para ligar pro Tony Stark, não. É para ligar para esse cara aqui. A piada não podia faltar, né? É lógico, é lógico. Muito bom. Mandarino, obrigado mais uma vez. E galera, lembrando, compartilha. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido e faz a mensagem chegar a mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!